Bem-aventurados vós, ai de vós, malditos. É impressionante que a liturgia deste domingo trabalha com tensões, trabalha com dicotomia, se você quer uma palavra mais bonita, trabalha com opostos, porque a vida é assim. E por mais que num primeiro momento nós queiramos, nós vamos ter que tomar partido, nós vamos ter que descer do muro. Não vou aqui contar a parábola do muro, deixa no momento oportuno, mas ninguém fica em cima do muro. Jesus é muito claro: não podeis servir a dois senhores, a Deus, ao dinheiro. Mas aqui nós poderíamos continuar série de elementos. Não podemos servir, não podemos seguir caminhos diversos. Nós temos inúmeros caminhos, mas a partir do momento que você toma um, você deixa os outros. Nós, na vida, entendemos muito bem. Quando você vai pensar num trabalho, você tem possibilidade de ser profissional de todas as áreas, é ou não é? Pode fazer cursinho, vestibular para aquilo que teu coração mandar, é ou não é? Sim ou não? Mas a hora que você faz vestibular, passa, você está direcionando a tua vida. Se não passa, você vai para a segunda opção. Claro que depois de formado é pior ainda. Nem todo mundo que se forma numa coisa consegue trabalhar hoje, mas isso é um outro detalhe. Mas você vai tomando decisões na tua vida e você tem que se enxergar. Se você entra numa faculdade de direito, você tem que se enxergar advogado. Se você se entra como veterinário, você vai ser veterinário. Se você entra para ser seminário, você vai ser padre. Se você entra na pedagogia, você vai ser professora. Ora, no mundo profissional, no mundo do trabalho, você tem tantas portas abertas, mas a hora que você escolhe uma, você deixa as outras. Tendo entendido isso, na vida espiritual a mesma coisa. Nós não conseguimos. Eu diria que num primeiro momento até se vai, mas depois você vai percebendo que é água e óleo. O salmo de hoje, é por ele que eu vou começar, é o salmo número 1 de 150, é o salmo 1 de 150, e esse salmo 1 representa muito bem a própria dinâmica de seguir a Deus ou seguir ao mal, de seguir o caminho reto ou seguir o caminho errado, e é por ele que vamos começar, porque ele diz assim: feliz o homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Então você, ao tomar essa decisão, você já tomou uma direção. Eu não vou seguir a ideia dos perversos. Não entra no caminho dos malvados. Então, eu não quero ser um perverso, mas não quero comunar com os perversos, porque tem uma diferença. Tem gente que acha que consegue mexer com coisa fedorenta sem feder, que consegue estar entre os perversos sem se contaminar. Pode, seria uma graça santificante muito grande, Jesus. Mas nós, a partir do momento que nós vamos optando a conviver com pessoas perversas, nós podemos nos tornar caminho dos malvados, conselho dos perversos, sentar-se com os zombadores, com gente mexeriqueira. Gente, fuja disso, mas fuja como o diabo foge da cruz. Eu lhe garanto, se hoje você está nessa mesa participando, amanhã você será o assunto. Feliz, outra direção.
E você já vai pensando, aqui eu já estou fazendo o sermão a partir da palavra de Deus, e você vai se direcionando. Então, o que você está optando hoje, você vai se ver amanhã. Se você está fazendo pedagogia, você vai ser professor. Se você está na medicina, você vai ser. Se você está, ou eu, no caminho dos zombadores, dos perversos, dos malvados, não preciso continuar a frase. Feliz aquele que se compraz no Senhor, medita dia e noite sem cessar. Agora veja que linda comparação, uma metáfora maravilhosa, uma imagem poética. É como uma árvore que deita as suas torrentes, estão plantadas junto à água. Pode vir a seca, pode vir a estiagem, mas quem plantou junto ao leito do rio, vai poder se nutrir desta água. Mas ai daquele que plantou no deserto, na aridez e na maldade, vai murchar, secar e não vai prosperar. Isso é o Salmo, maravilhoso. Mas aí nos vem o texto de Jeremias, deste lado: maldito o homem que confia no outro homem, aquele que coloca a sua força na carne humana. Meus irmãos, aqui é colocar a sua força, colocar a sua esperança. Não é aqui, por favor, não entenda, nós não estamos falando de esposa é natural, você está convivendo junto. Nós estamos falando de colocar a sua esperança, a sua fé nas coisas mundanas. Não florescerão. Bendito o homem que confia no Senhor. Feliz e bendito aquele cuja esperança é o Senhor. O Senhor é a que dá força e coragem para lutar. Porque, meus irmãos, os momentos de deserto não podem nos desertificar. Os momentos de aridez, eles virão, mas para quem está enraizado no mundo, vai passar por um processo de desertificação, e depois que é deserto, nem nada produz. É por isso que nós temos que cuidar. Os momentos de aridez são inerentes da nossa vida, as tribulações, as aflições, e seja verdadeiro. Se você não tiver a cruz, duvide em que caminho você está. Ô padre, mas isso é muito pesado. É, filho, mas não fui eu que disse, foi Jesus. Foi Jesus. Se você não tomar a sua cruz e me seguir, não se é digno de mim. Então, se você não tiver a sua cruz, duvide um pouco de que caminho você está. É inerente. Mas nesse caminho, não quer dizer que não teremos problemas, não quer dizer que não teremos tribulações. Nosso Senhor foi tão claro: neste mundo tereis provações, mas perseverem, eu venci o mundo. Você entende que é uma outra proposta? O difícil é a gente persistir na tribulação. Eu sempre reflito: o Senhor dá força, coragem e força para lutar. É muito fácil você dizer que tem fé quando as coisas vão tão bem, quando a família está bem, o emprego está maravilhoso, saúde. Essa hora aí você, mas na hora em que você começa a viver o preço do que Jesus anunciou como bem-aventurança, aí você precisa persistência. Até Deus me deu uma música uns anos atrás, não vamos cantar não. Na noite escura da fé. O que é uma noite escura da fé? É quando a gente não consegue enxergar um palmo pelo breu, pelas dificuldades.
E você tem que caminhar pelos olhos, com os olhos fechados, seguindo o perfume de Jesus, seguindo a santidade de Jesus. Você não enxerga mais. Isso é noite escura. Não é a noite escura de quem não enxerga as coisas de fora, é aquela noite escura que te amargura a alma, que te prende a alma, que te faz sofrer, que te dá aquela angústia. Eu imagino, tento imaginar o que era Jesus naquele Getsêmani, aonde explodiu sangue pelos seus poros, e disse: Pai, afasta de mim o cálice, afasta de mim a cruz, mas Pai, não foi para isso que eu vim. Agora vou recuar. Agora seja feita a tua vontade. É o caminho de quem está enraizado em Deus. Então, se de repente na dificuldade a pessoa abandona a igreja, deixa de ser católico, deixa de rezar por isso, por aquilo, não tem raiz, não está no caminho de Jesus. Veja o Evangelho. Tudo isso eu fiz um preâmbulo para o Evangelho, porque passando pela segunda leitura eu podia ter começado diferente, mas hoje eu quis começar da primeira para culminar. Nós somos depositários da maior de todas as verdades. Cristo venceu, Cristo ressuscitou. A verdade de que esse caminho da maledicência, esse caminho do roubo, esse caminho da perdição, esse caminho da ambição, esse caminho leva à morte, está garantido, porque Cristo ressuscitou. Ele venceu todos os seus inimigos, todos os seus algozes. O demônio foi amarrado na cruz de Jesus, e porque Ele ressuscitou, Ele venceu a última de todas as batalhas, a morte. Olhando para Jesus, esse caminho eu não quero, esse aqui não, eu quero esse caminho de Jesus. E tudo que nós ouvirmos agora nas bem-aventuranças, você vai ver que Ele é o bem-aventurado, e porque Ele é o bem-aventurado e venceu, vamos atrás. Bem-aventurados, bem-aventurados vós que sois pobres. Aqui não está falando de pobreza de espírito, está falando de desapego, está falando de alguém que consegue ser livre para andar melhor. Quanto menos bagagem tivermos, mais longe nós vamos. Quanto menos machucados nós tivermos, mais força, mais coragem. Pode acreditar, a bagagem machuca, os traumas ferem, o perdão não dado paralisa. Olha para Jesus, se não foi pobre, começou no vazio de um estábulo, terminou de forma horrenda entre condenados. Pobre ao nascer, pobre ao morrer. Nu nasceu, nu morreu. As aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Bem-aventurado vós que tendes fome, fome de justiça, pressa de fazer o bem. Teve uma coisa que eu descobri de Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá. Sabe o que ela dizia, lendo o seu livro esses dias, na noite escura? Ela dizia para suas irmãzinhas: levantem cedo, porque nós temos que ter pressa de fazer o bem. Pulavam da cama às 5 da manhã, pressa de fazer o bem, pressa de evangelizar, pressa de conduzir. Jesus não parava nunca, Ele tinha fome,
Ele tinha fome de ajudar as pessoas, ele tinha fome de curar, ele tinha fome, ele tinha sede. Tenho sede. Uma das 7 palavras sagradas dele. Por que nós estamos tão devagar? Por que nós estamos perdendo por uma tartaruga? Tenha fome, tenha gana, tenha pressa. Bem-aventurados os que agora choram. Jesus chorou. Algumas vezes na Bíblia diz que ele chorou. Chorou por Lázaro, chorou por Jerusalém. Mas quantas vezes deve ter chorado por dentro, de ver aqueles corações duros, medíocres, acusativos, aqueles velhos encarquilhados. Quantas vezes Jesus deve ter chorado ao ver aquela prostituta para ser morta, ao ver Zaqueu e ver que não queriam jantar com ele. Por que nós não choramos com a desgraça alheia, mas rimos? Por que não choramos com Brumadinho, não choramos com os que queimaram no fogo, os que morreram nas enchentes? Porque não nos toca. Mas eu não chorei, mas o que eu fiz? Bem-aventurados quando vos odiarem. Oh Jesus, tinha que ser assim. Tinha que ser assim, Jesus. Cuidado. Os elogios sempre vêm acompanhados de uma pedra. Cuidado. Se não há cruz nos teus ombros, o caminho não é de Jesus. Se não há sacrifício, se não há abnegação, se não há ascese, se não há oração, não é de Jesus. Você está na faculdade de médico, não quer ser médico? Ai de vós, mas bem-aventurados quando vos odiarem, expulsarem, insultarem, amaldiçoarem o vosso nome, alegrai-vos. Termina a homilia, porque já estão dizendo que passei. Onde você se enxerga? Onde você se vê? Senhor, se estivermos no caminho do erro, do engano, no caminho que nos leva à ruína, libertai-nos. Jesus, caminho, verdade e vida, nos conduza. Amém.